esse treinamento hoje. Em seguida, a Pfizer fará, né, a capacitação em si, e a gente vai ter um momento de dúvidas com relação a isso, né, com relação ao treinamento. O treinamento está previsto para realizar essa semana, para ser realizado essa semana, em 3 dias, hoje, dia 27, 28 e 29, terça, quarta e quinta-feira, em 2 horários, né, das 9 às 10 e das 14 às 15 horas. Hoje é o primeiro dia dessa sequência de treinamentos, né, então estamos aqui no dia 27, das 9 às 10 horas. Basicamente, o treinamento ele está dividido nesses 4 tópicos: uma fala introdutória daqui do Programa Nacional de Imunizações. A Pfizer-BioNTech vai dar a capacitação de manuseio e administração da vacina e fornecer para vocês fonte de consulta. Em seguida, o PNI retorna para dar um informe sobre a proposta de vacinação da Covid para 2023. É uma proposta que essa gestão deixa para a gestão que está entrando, né? Então, a ideia é que a gente, com esse treinamento, já deixe pavimentado o caminho para a distribuição da vacina bivalente, acompanhado dessa proposta de vacinação 2023. Em seguida, a gente abre para dúvidas e questionamentos. Bom, a vacina bivalente, ela é a vacina da tampa cinza, né, conforme a foto. Basicamente, ela não necessita, assim, a grande diferença é que ela não necessita de diluição, tá? Então, tem um volume de 2,25 já diluído e tem 6 doses por frasco. A concentração é de 15 microgramas por dose e o tempo de diluição, a tempo de validade após o frasco aberto é de 12 horas, né? Recomendando aí a refrigeração de 2 a 8. Então, essas são as características gerais da vacina. Então, a grande diferença aqui é que ela não necessitará de diluição. A gente vai ver com mais detalhes na apresentação da Pfizer. O armazenamento em ultra baixa temperatura, ela permanece, né, aí de 12 meses, compatível com outras vacinas que a gente tem já distribuído na rede da Pfizer. A refrigeração é de 2 a 8, a refrigeração de 2 a 8 tem um tempo de validade de 10 semanas. E o público-alvo dessa vacina, e eu quis pontuar logo na fala introdutória, é que o público prioritário, ele não vai ser para todo mundo. A vacina bivalente, ela vai ser para um público restrito, prioritário, que vai ser definido, né, aqui, né, nesse treinamento, a gente vai ter a oportunidade de dar uma pincelada, né, nesse público, que vai ser a proposta que vai ser deixada para a nova gestão, que foi discutido com os especialistas, discutido internamente com os técnicos do PNI. Então, é uma proposta já bastante discutida e que chega tecnicamente validada, né? Então, é essa proposta que vai ser deixada e que dificilmente será modificada, né? Então, por isso que a gente já se antecipa aqui para deixar a conhecimento público essa proposta. Então, não será de utilização de qualquer pessoa, né, a bivalente, ela tem um público definido. E é muito importante deixar aqui registrado que o uso dessa vacina, ele tem como requisito o esquema primário, né, realizado com a vacina monovalente, e aí um esquema de 2 doses, né, então a pessoa tem que ter necessariamente, no mínimo, ter tomado duas doses da vacina monovalente, né. A gente vai adentrar com um pouco mais de detalhe mais à frente, mas eu já queria pontuar isso aqui. E com todos os treinamentos a gente registra aqui, né, reforça que o desvio de qualidade, como excursão de temperatura, ele é registrado pelo REDCap, esse primeiro tópico. Queixas técnicas, né, mais relacionados, enfim, com a qualidade em si da vacina, que não seja uma excursão de temperatura, o canal para se notificar é o do Notivisa, da Anvisa, e os eventos supostamente atribuíveis à vacinação, o ESAV, eles têm que serem notificados no ESUS Notifica, pelo módulo do EAPV, no notifica.saude.gov.br.
É isso. No mais, desejo a todos aí um bom treinamento. Nesse momento eu passo a fala aqui para o Carlos Witt, que é o parceiro da Pfizer, que vai fazer a introdução aí do treinamento. Perfeito, Thiago. Muito bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim, sim. Sim, perfeito, Thiago. Obrigado. Então, em nome da Pfizer, gostaria aqui de agradecer esse espaço, né, para que possamos aí contribuir com a capacitação das vacinas Pfizer bivalentes, tanto BA1 quanto BA4/5. Meu nome é Carlos Witt, sou o gerente responsável aqui pela operacionalização da vacina do Covid, Comirnaty, e também aqui do lado da Pfizer, a doutora Olga Meloni, nossa líder médica de vacinas, que irá nos apoiar hoje com todas as dúvidas técnicas que vocês tenham, né? Hoje a gente vai apresentar um vídeo, né, com todas as características e todas as informações sobre as vacinas bivalentes da Pfizer. Teremos também aqui um espaço, né, para relembrar aqui o acesso ao nosso website, nosso site de consulta das informações, e ao final teremos aí um espaço para que vocês possam enviar as dúvidas de vocês, para que a gente responda aí, contando com o apoio da doutora Olga da área médica, tá bom? Eu vou iniciar então, Thiago, do meu lado, com o vídeo, e eu vou pedir só para você confirmar, por favor, se o áudio está saindo perfeitamente aí para vocês. O áudio saiu para vocês aí no vídeo? Não, nem a imagem. Não, nem a imagem. Nem a imagem? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar novamente. Compartilhar novamente. Vite, eu acho que eu tô com ele aqui aberto. Posso, se você quiser. Não apareceu para vocês, né? Nada. Tá bom. Olguinha, tenta aí, por favor. Apareceu. Agora apareceu. Deixa eu só colocar do... Bem-vindos a mais uma sessão de treinamento da vacina Comirnaty, Escutam? a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech. Meu nome é Viviane Julião, eu sou MCL, trabalho em Pfizer Vacinas e uma das minhas funções é realizar essas sessões de treinamento. Hoje nós vamos falar a respeito da vacina Comirnaty bivalente BA1, que é a vacina original, com a cepa original de Wuhan, com a Omicron BA1. Então, é uma vacina de tampa cinza, ela é pronta para uso, indicada para pessoas com 12 anos de idade ou mais, e ela vai vir em um frasco multidose. Então, é uma vacina de 30 microgramas, ela é fornecida em frasco multidose, com a tampa cinza, e o rótulo e a borda, né, a borda da rotulagem é uma rotulagem de cor cinza. Qual que é o grande diferencial dessa vacina? É uma vacina que não deve ser diluída, é uma vacina que vem pronta para uso. E o frasco, então o frasco é um frasco de 2,25 ml, ele contém 6 doses e o volume da dose é 0,3 ml. Essa vacina ela pode ser recebida congelada, na temperatura de menos 60 a menos 90 graus, e ela pode ser armazenada no ultrafreezer a menos 60, menos 90, ou no armazenamento de geladeira de 2 a 8 graus. Dentro desses tempos de armazenamento,
Quando a gente coloca essa vacina, ela tira desse ambiente de congelamento e passa para essa temperatura positiva de 2 a 8 graus, nós devemos atualizar a data de validade do produto para 10 semanas. Então, como que é feito o envio das doses, né? Como que essa vacina vem? Então, ela vem nesse frasco multidose, ele vai ter essa borda de tampa cinza e vai ter uma rotulagem com a borda cinza também. Ela vem nessa caixinha, cada caixinha vem com 10 frascos e ela vem nessa embalagem refrigerada, acondicionada dentro das caixas térmicas, nessas caixas térmicas próprias de transporte. Então, é uma caixa térmica que tem também um dispositivo de monitoramento, e essa carga ela é acompanhada desde o momento que sai da Pfizer até a chegada aqui no Brasil. Como que vocês vão receber essa vacina no ponto de aplicação, no ponto de vacinação? Então, vocês podem receber essa vacina na temperatura conservada em ultra baixa temperatura, em menos 90 a menos 60. Se vocês estiverem em freezer de ultra baixa temperatura, dessa temperatura de menos 90 a menos 60, ela pode ser armazenada por até 12 meses. 12 meses dentro que é o prazo de validade. A caixa térmica de transporte, ela também pode ser utilizada alternativamente para armazenamento. Ela vai ficar também numa temperatura de menos 90 a menos 60 e pode ser armazenada por até 30 dias. 30 dias, e desde que seja feito o correto reabastecimento do gelo seco. E O vídeo deu uma travada. É a internet que acho que não carregou tudo. É assim mesmo. Deixa eu tentar aqui ver se resolvo de alguma forma. Eu posso tentar compartilhar novamente aqui. Voltou. Ela congelada. Eu não tenho ultra freezer, eu posso armazenar ela direto no refrigerador e na temperatura de 2 a 8 graus. Dentro dessa temperatura de 2 a 8 graus, essa vacina ela pode ser armazenada por até 10 semanas. Importante que essas 10 semanas, elas não podem exceder a data de validade original da vacina. Por exemplo, recebi a vacina congelada, já está com a validade 10 meses, e eu vou passar ela agora para essa temperatura de 2 a 8 graus, eu vou ter apenas 8 semanas de validade, né, de duração, nessa temperatura de 2 a 8 graus. Então, isso é bem importante a gente ter essa atenção. São 10 semanas na temperatura de 2 a 8, dentro do prazo de validade. O que eu vou precisar de material para fazer essa vacina? Então, a gente vai precisar dos materiais normais para descarte de seringas e agulhas, mas o grande diferencial dessa vacina é que ela não vai precisar de diluição. É uma vacina que vem pronta para uso. Então, eu vou precisar apenas de conjuntos de seringas e agulhas para aplicação intramuscular. Então, para cada frasco são 6 doses, cada dose de 0,3 ml, eu vou precisar, então, 6 conjuntos de seringas e agulhas de baixo volume morto, para garantir que a gente consiga extrair a 6ª dose de cada frasco. Se eu não tiver as seringas de agulhas de baixo volume morto, eu posso utilizar as seringas e agulhas que eu tenha disponível. A gente consegue, claro, aspirar a quantidade correta, aplicar a quantidade correta, o volume de dose, mas pode ser que a gente não consiga extrair uma 6ª dose do frasco. Então, agora eu vou me preparar para administrar a vacina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for administrar a vacina, nós só podemos administrar a vacina que esteja descongelada. Então, a primeira etapa, se eu recebi a vacina congelada, mantive ela congelada, a primeira etapa é realizar o descongelamento. Então, eu vou passar essas vacinas para uma temperatura entre 2 e 8 graus, e uma caixinha com até 10 frascos pode demorar até 6 horas para descongelar. Alternativamente, esses frascos congelados, eles podem ser descongelados na temperatura ambiente, 30 graus,
pelo tempo de aproximadamente 30 minutos, tá bom? Então, se no meu dia a dia descongelei um volume de frascos, mas eu preciso de mais doses, eu posso alternativamente descongelar esses frascos na temperatura ambiente de até 30 graus, por aproximadamente 30 minutos. Antes de eu preparar minha vacina, antes de eu fazer a primeira aplicação, eu vou confirmar se realmente essa vacina está descongelada. Então, eu vou fazer uma inspeção visual, vou pegar os frasquinhos, fazer movimentos para cima e para baixo, e vou verificar se está descongelada. Ou a vacina, o ponto importante, ela não deve ser diluída antes do uso. Essa vacina é uma vacina que vem pronta para uso, tá certo? Nós só vamos precisar abrir o frasco e aspirar a dose correta. Então, vamos utilizar as técnicas assépticas que vocês já estão acostumados, nós vamos limpar o batoque do frasco com algodão antisséptico de uso único e vamos utilizar os nossos conjuntos de seringas e agulhas para a aplicação. Então, preferencialmente, que a gente utilize conjuntos de seringas e agulhas de baixo volume morto para conseguir retirar a sexta dose do frasco. Não tenho seringa e agulha de baixo volume morto, não tem problema, a gente consegue, se eu for aspirar a sexta dose, e mesmo que eu tenha utilizado conjuntos de seringas e agulhas de baixo volume morto, na hora que eu for tirar a sexta dose, eu não tiver volume suficiente para fazer essa sexta dose, para ter esse volume para aplicação, os 0,3 ml, eu vou descartar o volume remanescente e vou, tá bom? Após a primeira punção, a gente vai ter que registrar essa vacina, que a gente faz a primeira aplicação, essa vacina ela passa a ter uma validade de 12 horas. Nós precisamos utilizar essa vacina dentro de um período de 12 horas, e qualquer vacina que não seja utilizada dentro deste prazo, ela deve Desculpa, começou a falhar de novo aqui. Falhou novamente, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui, só estou tentando achar o ponto do vídeo aqui para dar continuidade. Ele está no minuto 8. 8? Tá bom. Isso. Deixa eu voltar aqui. Aí eu tento compartilhar daqui para ver. Eu vou parar, então. Desculpa, pessoal. Tá. Veja, por favor, se... Não escutamos o som. Não? Não. Ué, que estranho. Mas vocês conseguem ver minha tela? Sim. Deixa eu só um minutinho, então. Compartilhei com som. Compartilhar áudio novamente. Áudio do sistema. Também não, né? Não. Só a tela que está sendo compartilhada. Sim. Sim. Vou sair e entrar de novo, só um minutinho. Vou tentar de novo aqui, que o meu voltou. Vou tentar de novo, tá? Vocês já devem conhecer, que é o Combinat, www.combinateeducation.com.br. Agora estamos te ouvindo. Vocês têm acesso à informação de todas as vacinas, temos materiais para download. Pegou o finalzinho do vídeo, Vite.
Vit, eu vou tentar aqui de novo, se você achar conveniente. Não conseguiram ouvir, né? Não conseguimos. Eu vou tentar de novo o meu aqui, tá bom? Só um minutinho. Fazer essa sexta dose para ter esse volume para aplicação, o 0,3 ml, eu vou descartar o volume remanescente e vou abrir um novo frasco para retirar essa dose, tá bom? Após a primeira punção, a gente vai ter que registrar essa vacina, que a gente faz a primeira aplicação, essa vacina ela passa a ter uma validade de 12 horas. Nós precisamos utilizar essa vacina dentro de um período de 12 horas, e qualquer vacina que não seja utilizada dentro deste prazo, ela deve usar. Ela deve ser administrada por via intramuscular em paciente. Aqui a gente falou do prazo de 12 horas após a primeira aplicação. Porém, na rotulagem, as caixas, né, e os rótulos da vacina ainda podem vir com uma validade de 6 horas. Mesmo que venha com essa rotulagem dizendo 6 horas, nós temos aprovação em mercado que suplanta as informações da embalagem e o tempo de uso após a primeira aplicação é o prazo de 12 horas. Esse aqui é o guia de formulação. Então, a vacina Comirnaty, a vacina bivalente, BA1 e Ômicron, ela é uma vacina, então, de frasco, que vem um frasquinho de tampa cinza, é uma vacina utilizada apenas para reforço, ela tem uma dosagem, uma concentração de 30 microgramas por dose, o volume dessa vacina, né, da dose é 0,3 ml, então, novamente, é uma vacina que não precisa diluir, é uma vacina pronta para uso, cada frasco vem 6 doses, é uma vacina que pode ser armazenada, ela tem uma validade de 12 meses, né, quando a gente armazena ela em ultra baixa temperatura, no freezer de ultra baixa temperatura, na temperatura de menos 60 a menos 90 graus. No congelador, no freezer clínico, ela não deve ser armazenada, a gente não deve armazenar. E na geladeira de 2 a 8 graus, ela tem a validade de 10 semanas. Lembro que são 10 semanas dentro do prazo de validade de 12 meses. Após a primeira aplicação, a vacina ela deve ser utilizada pelo prazo de 12 horas. A Pfizer tem o site, onde contém todas as informações a respeito de todas as vacinas. É um site que vocês podem consultar, existem materiais de suporte, vocês já devem conhecer, que é o Comirnaty, www.comirnatyeducation.com.br. Vocês têm acesso à informação de todas as vacinas, temos materiais para download, guias de aplicação, várias orientações. E temos também o Fale Pfizer, que é o canal da Pfizer para atendimento, que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato com a Pfizer através desses canais. Muito obrigado pela atenção, até um próximo treinamento. Pessoal, muito obrigada. Desculpa aqui as nossas falhas. Internet é sempre assim, a gente nunca sabe como é que vai funcionar. Por isso que eu tirei o meu vídeo. Desculpa, Tiago. O Vit saiu porque a internet dele também falhou. Então, eu queria agora... Vamos começar com as perguntas e depois a gente faz um novo... alguns slides que a gente tem que a gente quer falar. Antes disso, eu quero falar para vocês que nós falamos da BA1, né, da vacina com o Ômicron BA1. Na verdade, nós vamos ter no nosso portfólio com vocês a vacina BA1 e também a vacina BA4 e BA5. Nós vamos ter essas vacinas, que são com Ômicron. São as vacinas originais, juntamente com a variante Ômicron. Elas todas funcionam da mesma forma. Vocês viram escrito BA1,
mas isso também vale para a vacina BA4, BA5, tá ok? Então, vamos para as perguntas. Vocês querem que eu leia? Tiago, você me ajuda aqui? Isso, doutora. Não, eu ajudo sim. Na verdade, a primeira pergunta aqui, a senhora já respondeu, né? Nós temos, parcialmente, na verdade, né? Porque essas características são da BA1 e da BA4, BA5, né? Tudo isso que foi Correto. apresentado, ela se aplica também a BA4 e BA5. E a pergunta, na verdade, é se haverá disponibilização das duas vacinas para o Ministério. E aí, para o Ministério e para a rede, né? Sim. Né, o Ministério recebeu inicialmente BA1 e está recebendo também BA4 e BA5, e assim que a gestão autorizar a distribuição, serão disponibilizados ambas as vacinas. Tá? Outro questionamento é se o material vai ser disponibilizado. Sim, o vídeo também vai ficar gravado. Aqui é o nosso treinamento. Outra pergunta, após a primeira aplicação, a conservação é de 2 a 8 ou de 2 a 25? É uma Perfeito. pergunta. Essa é uma dúvida que sempre aparece, e o que a gente recomenda é que realmente, se você vai utilizar, já tem todo o grupo lá, você já vai utilizar essas 6 doses que você já está preparando, não há necessidade de você voltar para a refrigeração, porque você já está utilizando. Se as pessoas que vão tomar a vacina ainda não chegaram, e nós estamos numa região muito quente do Brasil, que normalmente agora é verão, está muito quente, é melhor você, para conservar mesmo, guardar em refrigeração de 2 a 8, até chegar a próxima pessoa que vai utilizar a vacina. Então, atenção à sua situação de meio ambiente mesmo, de temperatura ambiente. Temperatura ambiente é a temperatura de 25 graus. Cuidado que nos nossos locais onde trabalhamos, as temperaturas às vezes são muito mais altas, por isso que devem ir para a geladeira. Isso. Outra pergunta é, por exemplo, aqui eles citam os trabalhadores da saúde e questiona se quem não recebeu 2 doses da monovalente não vão poder receber a vacina bivalente. Então, nós temos aqui realmente a recomendação tanto da nossa bula, como também a recomendação do Ministério da Saúde, do PNI, que deve ser feito sempre após a pessoa ter o completo, o esquema de vacinação primário completo. Então, como foi mostrado pelo Tiago, é necessário que a gente faça o esquema de vacinação completo. Significam 2 doses e também os reforços, se necessário. Então, nós temos que seguir exatamente o que o Ministério da Saúde, PNI, falar dentro da sua normatização. Isso. Tem algumas perguntas aqui que estão surgindo, mas com relação à estratégia de vacinação. Eu vou pular esses questionamentos, porque a gente ainda vai ter uma apresentação com relação a isso, né? Então, qual a diferença entre BA1 e BA4 e 5? É uma pergunta. Qual seria a diferença entre essas duas vacinas? A diferença entre essas duas vacinas é que elas possuem a Omicron, uma da variante BA1, né, e a outra da variante BA4, BA5. Mas todas elas vão funcionar muito bem para a variante Omicron. Isso é muito importante vocês saberem. É por isso que existe hoje essas variantes, essas vacinas com essas variantes, elas vão funcionar bem. Então, independente do que você tem circulando hoje, o importante é que a gente sabe que é Ômicron, e essas vacinas, tanto a BA1, que tem o componente BA1, que é aquela parte da espícula do vírus, que tem a variação, por isso que nós fizemos uma vacina nova, como também da BA4 e BA5. Então, com isso, as vacinas vão estar completas para proteger contra Ômicron, que isso é muito importante. Isso. Esta vacina tem necessidade de ficar em temperatura, essa vacina em temperatura ambiente antes da aplicação? É uma Sim, pergunta. como a gente sempre recomenda, as vacinas elas devem estar descongeladas e em temperatura ambiente, quer dizer, você tira ela um pouco da geladeira, primeiro você descongela, então é importante isso. Depois você tira da geladeira para que você realmente possa ter ela numa temperatura ambiente, porque isso a gente sabe que dói um pouquinho menos.
Uma vacina muito gelada, vocês todos que estão aí na ponta sabem muito bem como é que isso se faz. Uma vacina geladinha, ela dói mais. Então, é por isso que a gente tira ela um pouco antes para poder aplicar. Isso. A pessoa deve ter D1 e D2 da monovalente de qualquer fabricante ou somente da Pfizer? Então, isso vai depender muito do que o nosso PNI vai se programar para você. Mas eu repasso essa pergunta para o Tiago para a gente saber direitinho o que o PNI vai programar. É isso, a vacina vai ser para quem fez o esquema primário de qualquer imunizante, né? Não vai se limitar só a quem tem esquema primário da Pfizer, não, tá? Até vou falar um pouco, eu estou tentando selecionar um pouco as perguntas aqui, porque a gente falou parte do tema do treinamento, né, que é a manipulação da vacina, e o pessoal está perguntando muito também da estratégia de vacinação, mas eu vou se você fazer mais quiser umas duas. passar, Tiago, não, você que sabe. Isso, vamos fazer mais umas, deixa eu ver mais duas perguntas aqui, e aí a gente já passa para a próxima apresentação. Tá bom. Tiago, acho que tem uma pergunta importante aqui do que é o esquema primário, né? Só para ficar claro o que nós estamos falando, considerando o esquema primário. O esquema primário é D1 e D2, D1 mais D2, a gente não considera os reforços, né? Então, hoje a orientação é que 40 anos ou mais tem até o segundo reforço, D1, D2, primeiro e segundo reforço, então o esquema primário se limita a D1 e D2, tá? Aí o pessoal, temos aqui a equipe do PNI, né, tá, não só eu, mas o pessoal, por favor, quem sentir a vontade para se manifestar, complementar a manifestação, fiquem à vontade. Vit, quer selecionar mais uma pergunta depois para a gente partir já para as orientações de vacinação? Acho que tem uma outra aqui que vale a pena mencionar. Diferença se existe algum critério de uso, né, para diferenciar a escolha entre BA1 e BA4/5. A orientação do PNI vai ser vai ser o uso no grupo prioritário, que tem um esquema primário, independente se é BA1 ou BA4 ou BA5, né? Ela vai ter a mesma orientação de uso, né? A gente não fazer diferença nesse sentido. Como explicamos, vai funcionar tudo para a Omicron, que isso que é o mais importante, né? Para a gente poder imunizar. Isso. Então, gente, eu vou partir já para a apresentação, que a gente está tendo muita pergunta também da estratégia de vacinação. Então, vou partir para a próxima apresentação e a gente conclui, enfim, responde mais questionamento, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Bom, pessoal, eu me recordei que eu não fiz minha apresentação, né, apesar de ter participado do último treinamento. Eu sou Tiago Fernandes, trabalho aqui no Núcleo Técnico da Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. Estão aqui comigo a Brielle, que compõe a minha equipe, o pessoal de normatização do PNI também está aí, e o pessoal dos sistemas também estão presentes aqui para nos auxiliar com as dúvidas. Por isso que eu pedi que o pessoal aqui, PNI, que tiver, enfim, que vê a necessidade de complementar minha fala, por favor, não façam cerimônia. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da proposta que está sendo feita de vacinação para o ano que vem da Covid. É uma proposta que, como eu comentei, a atual gestão está deixando para a próxima gestão. Então, vi perguntas aqui, quando é que vão ser disponibilizadas as vacinas bivalentes? Bom, acredito que já em janeiro, né, o Ministério já tem um quantitativo de bivalentes em estoque, então acredito que já em janeiro já vai estar disponível na rede. Acho que vai ser só uma questão de alinhamento com a nova gestão, de aprovação dessa estratégia, dessa proposta de estratégia que está sendo colocada pelo PNI, né? Então, eu vou falar aqui rapidamente, tanto é que o objetivo não é nem que a gente se aprofunde nessa estratégia, a gente vai dar uma pincelada aqui para que possa nortear vocês, principalmente numa eventual distribuição de bivalente, né, porque a ideia é que a gente prepare a rede para receber essa vacina. Então, se na primeira semana a gestão decidir distribuir essas vacinas, a rede já vai estar preparada para manipular, inclusive direcionar,
porque a gente não vai ter todo o quantitativo de vacinas bivalentes não vão ser distribuídas uma única vez. Então, vai ter uma estratégia de priorização, de dar prioridade dentro da prioridade para que a gente consiga, enfim, organizar a vacinação, né? Então, o objetivo da vacinação continua a ser reduzir a hospitalização, doença grave e mortes pela doença e proteger os sistemas de saúde, né? O reforço com as vacinas bivalentes, né? Agora, né, com essa nova geração de vacinas, a ideia é que a gente utilize, né, nessa estratégia, vai ser a ancestral, ou seja, a monovalente, e a ômicron BA1 ou BA4 BA5, para os grupos prioritários, né? E melhorar a cobertura das vacinas para a série primária e dose de reforço em indivíduos que não receberam a vacina ou não completaram o esquema vacinal. Então, basicamente, a proposta é, continuaremos com a vacinação de todo o público, com as vacinas monovalentes. Para o grupo prioritários, eles receberão reforço com a vacina atualizada bivalente. Essa é a proposta para o ano que vem. Então, vai ser realizada a campanha nacional contra a Covid para 2023, e aí aqui leia-se que são aquele foco nos grupos prioritários, mas também se dará continuidade à vacinação das crianças de 6 meses a 4 anos de idade, né, 4 anos, 11 meses, 29 dias. O reforço que foi já, enfim, discutido na Câmara Técnica e foi enfim, pactuado, que será dado o reforço em crianças de 5 a 11 anos de idade, né? E o início dos esquemas vacinais para a Covid em pessoas que não estão elencadas no grupo prioritário para a campanha. Então, início ou continuidade, né? Então, quem hoje, eventualmente, adentrará no exercício de 2023, no ano de 2023, com apenas uma dose, 2 doses, e tem vontade de completar o esquema, tomar reforço, o segundo reforço que estão orientados pelo Programa Nacional de Imunizações, eles terão essa oportunidade no ano que vem, né? Ou até quem queira iniciar, quem nunca tomou a vacina, quer iniciar o esquema, também vai estar disponível para 2023, só que com a vacina monovalente. Aqui, nós temos os grupos prioritários que foram amplamente discutidos, né, com os técnicos do PNI e com os especialistas. Então, basicamente, são 7 grupos. O grupo de idoso foi estratificado aqui, né, para facilitar uma estratégia de distribuição das vacinas, né, então são todos esses aqui com umzinho no lado esquerdo, né, então os idosos acima de 60 anos, eles estão contemplados no grupo prioritário. Pessoas vivendo em instituições de longa permanência, acima de 12 anos, e aqui a gente coloca essa orientação, porque hoje a vacina bivalente, ela aqui tem registro, né, que foi registrado, e o que nós estamos discutindo aqui, a orientação é de uso acima de 12 anos, ou mais. Outro grupo são as gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidade, né, exceto os imunocomprometidos, de 12 a 59 anos, e pessoas com deficiência permanente, a partir dos 12 anos de idade. Isso totaliza aí um pouco mais de 63.600 pessoas, o que nos traz uma necessidade de pouco mais de 70 milhões de doses, considerando uma perda técnica aí de 10%. Então, esses são os grupos que estão sendo propostos, e aí isso cabe frisar, né, que isso é uma proposta, né, isso tem que ser validada pela próxima gestão, mas é o que tem sido discutido com os especialistas, então acredito que não haverá muitas mudanças com relação a esse grupo, se houver mudanças, né. Então, o esquema vacinal recomendado para o público prioritário vai ser um booster, né, da vacina bivalente, seja BA1 ou BA4, BA5. As pessoas, como pré-requisito, aqui tem um esquema primário completo, e aí entende-se como 2 doses da vacina monovalente a partir de 12 anos de idade, tendo um intervalo mínimo da última dose, seja ela
D2, reforço, segundo reforço, ele tem que ter pelo menos 4 meses da última dose da vacina monovalente recebida, né? A meta continua sendo 90% da população-alvo, e a gente é isso, estamos aqui, né, fazendo as sequências de capacitações para o uso da vacina, tá? Bom, as pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, permanece a orientação, né? Um esquema primário utilizando 2 doses da vacina, uma dose de reforço com a vacina monovalente, isso pessoal fora do grupo prioritário, né? 2 doses de reforço para entre 40 e 59 anos, tá? E as vacinas, provavelmente que darão sequência no 2023, serão AstraZeneca ou Pfizer, né? Que são as 2 vacinas hoje que possuem registro definitivo no país. Então, bom, hoje o cenário nos mostra que a vacinação se dará continuidade com essas vacinas, né? Um ponto de observação aqui importante é que aquelas crianças, né, que foi a última recomendação do programa, que tenham já iniciado o esquema com Coronavac, a ideia é que finalize o esquema primário com Coronavac, então o Ministério vai fazer um abastecimento pontual para completar o esquema eventualmente dessas crianças que tenham iniciado com Coronavac, mas como a vacina ela está ela ainda possui registro temporário, né? A perspectiva é que não se dê continuidade com ela no próximo ano, né? Mas isso, veja, é o cenário hoje, atual, né? Aí falando um pouco de sistema de informação, tá? O registro vai ser feito no novo CPNI, né? A ideia é que faça identificação da pessoa por meio do CPF ou do Cartão Nacional de Saúde. E a ideia é que seja um registro identificado, né? Ou seja, para que a gente consiga acompanhar, verificar, evitar duplicidade de vacinação, enfim, todos os benefícios que a gente tem com o registro nominal da vacinação. O registro ele vai ser feito para quem quer iniciar o esquema fora do grupo prioritário, né, que não esteja elencado no grupo prioritário, ou que queira dar continuidade, o registro vai ser feito no banner azul aí da campanha de vacinação da Covid, que foi iniciada em 17 de janeiro de 2020, então, continuidade de esquema, início de esquema fora do grupo prioritário, banner azul. Para o grupo prioritário, né, o grupo prioritário para o ano que vem, que for vacinar, o banner a ser utilizado é esse cinza, que é o que o sistema registrou aí como segunda campanha nacional contra a Covid-19, né? Que inclusive é o nome ainda que o banner provavelmente vai permanecer cinza, mas o nome a gente não sabe se vai permanecer, né? Se será segunda, se vai ser simplesmente campanha de vacinação 2023, enfim. O banner a ser usado, o grupo prioritário, é o banner cinza, para registro da vacinação. Tá joia? Bom, essas eram as considerações que eu queria fazer com relação ao que se pensou de estratégia de vacinação para o ano que vem. E aí eu abro para as perguntas. Eu acho que eu vi várias perguntas aqui. Vamos ver aqui o que a gente pode já fazer de Thiago, pergunta. eu tenho Opa. uma sugestão. Eu vi algumas Claro. perguntas aqui sobre reações, contraindicação. A gente tem um slide resumindo as principais informações do vídeo. Se você me permitir, acho que vale a pena compartilhar esse slide. Aí a Olga pode comentar sobre essas perguntas mais relacionadas aqui a reações, contraindicações. Tá joia. Então vamos lá, compartilhar aqui. Veja, por favor, se está aparecendo para vocês aí. Agora está aparecendo sim. Perfeito. Está ótimo. Ai, obrigada, Viti. Obrigada, Thiago, demais esse espaço que você nos concede. Pessoal, eu vi algumas perguntas aí, então é importante a gente estar com essas dúvidas que eu vi aí aqui nessa resposta. Então, antes de falar de tudo isso, eu quero deixar claro que nós vamos ter 2 tipos de vacinas que vêm com a cepa original, aquela que era da tampa roxa. Então, tem um pouquinho da tampa roxa dentro dessa tampa cinza, e eles colocaram, a produção colocou
tanto a Omicron BA1, quer dizer, uma variante, né, BA1 numa das vacinas, e a variante BA4 e BA5 juntas na outra vacina. Tanto a vacina que tem a BA1, que é essa variante da Omicron, BA1, como a vacina que tem a variante BA4 e BA5 juntinhas, elas possuem também um pouco da vacina original, porque a gente sabe que é necessário ainda manter o vírus original, claro que é só um pedacinho do vírus, está morto, ele vai apenas fazer a imunização, mas é importante manter essa original junto com as variantes. Então, são duas vacinas. Ambas têm a tampa cinza, ambas são para proteger contra essa nova Omicron que circula, né, a variante Omicron que circula. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês. Não existem várias, né? Não é uma de 5, uma de 4, é a 4 e 5 juntas e a 1 juntas. Mas todas elas vão ajudar a proteger contra essa variante que circula, que é a Omicron. É importante saber que essa vacina da tampa cinza, ela é para as crianças, para a partir de 12 anos. Então, ela tem a mesma idade, né, da vacina original, então é de 12 anos para cima. E é importante saber que é para quem tem um esquema primário de vacinação, como o Tiago ressaltou muito bem. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é a indicação, aqui nós estamos destacando. O segundo ponto é que não precisa de diluição, acho que isso ficou bem claro, isso vai facilitar bastante a administração quando vocês forem fazer. É importante fazer do músculo deltoide, porque todos os estudos de avaliação da performance, da forma que a vacina age, foram feitos no músculo deltoide. Pode ser qualquer um dos músculos deltoides, ou da direita ou da esquerda. O tamanho da agulha para a gente administrar depende muito do tamanho da pessoa. Vocês que estão aí na ponta e que fazem a vacinação na rotina de vocês vão saber a melhor forma de escolher o calibre da agulha para fazer essa aplicação. Lembrando sempre que é essencial a gente utilizar a seringa que tem aquele espaço morto reduzido. Então, como foi dito no vídeo pela Viviane, a gente tem que homogeneizar a vacina. Lembra como a gente explicou? Desde as primeiras vacinas que chegaram, a gente vira para cima e para baixo, para cima e para baixo, 10 vezes. É importante. A vacina tem que estar descongelada, ela não pode ser agitada. E lembrar que, como foi uma das perguntas que a gente viu, é importante a gente poder realmente fazer essa vacinação de uma forma que não doa na pessoa. Então, por exemplo, se a gente deixar ela adquirir um pouquinho a temperatura ambiente, menos gelada, vai doer um pouquinho menos. E quais são as reações principais que aparecem no uso dessa vacina? Vai ser igual à vacina original, aquelas reações mais comuns, que é dor local, às vezes a pessoa pode ter um pouquinho de dor de cabeça, uma dor no corpo ou nas articulações, então uma mialgia ou uma artralgia, que é dor nas articulações, pode se sentir um pouquinho fatigada, com calafrios, um pouquinho de febre, pode até ficar com edema no local. Isso são as reações e que devem ser manifestadas da forma que o Tiago falou. Não pode esquecer, é muito importante a gente receber as manifestações das reações que a vacina teve. E, por fim, falando das contraindicações, ela não deve ser administrada nas pessoas que já tiveram algum tipo de reação relativo ao princípio ativo ou qualquer recipiente da vacina. Isso aconteceu muitíssimo. Doutora, a senhora ficou sem áudio. Bateu aqui a mão. Obrigada, Tiago. Estava falando das contraindicações. Obrigada de você ter avisado. Acho que eu muito italiana, né? Bate a mão e pá, desliguei. Nós administramos milhões e milhões de doses e não tivemos reações tão importantes que contraindicasse o uso da vacina. Então, na verdade, vocês podem fazer essa administração dessas vacinas, a não ser que alguém tenha dito a vocês que teve uma reação muito forte, uma reação que levou essa pessoa a alguma situação muito grave, que nós não observamos aqui realmente.
Tá ok? Então, esses eram os pontos mais importantes. Obrigada, Viti, de você ter colocado esse slide. E aí, Tiago, se você quiser ver as perguntas, estamos à disposição. Ótimo. Sim, vou seguindo aqui as perguntas que a gente selecionou. Aí uma que eu acho que vai para vocês essa. Se não conseguir extrair a sexta dose, não pode inteirar com outro frasco ou pode descartar? Então, essa é a mesma recomendação que nós damos desde o início do uso de todas as vacinas Pfizer. Nós não podemos juntar pequenas doses dos frascos diversos. A dose tem que sair completa. Às vezes, como a gente tem seringas de espaço, de volume, né, de espaço morto bem pequenininho, às vezes sobra, porque é normal sobrar. A gente deixa sempre um pouquinho para poder completar essas 6 doses. Então, se sobrar um pouquinho, não pode juntar um pouquinho de um com um pouquinho de outro. Tem que ser desprezado. Ótimo. Tá, joia. Quem já tem a quarta dose da vacina, como fica a administração da Pfizer bivalente? Então, aí é só aguardar, na verdade, se ele for do grupo prioritário, então vai tomar a vacina bivalente quem for do grupo prioritário. Ele tem que aguardar pelo menos 4 meses da última dose para tomar a bivalente. Qual o critério de uso que irá definir a escolha de BA1, BA4, BA5? Aí, acho que essa a gente respondeu no início, né? Ou seja, não entra no mesmo critério de vacina bivalente, não tem diferença, né? Será aplicado no público prioritário, né? Independente seja BA1 ou BA4, BA5. Quando começa, né, gente, assim, quando começa provavelmente em janeiro, e como eu reforcei aqui várias vezes, a gente aguarda, essa proposta vai ser apresentada à nova gestão, e a gente vai aguardar a aprovação deles para seguir com a estratégia de vacinação, então é possível que já em janeiro vocês já recebam essas vacinas, né? Bom, o que é considerado esquema completo? O esquema completo o esquema completo, ele vai, assim, acho que a gente tem que separar. O que for o grupo prioritário, ele vai receber o reforço já da bivalente, se ele tiver pelo menos 2 doses da vacina, né, monovalente. Então, ele não vai precisar tomar um reforço ou segundo reforço da monovalente. Ele já está apto, tendo a D1, D2, ele já está apto a tomar bivalente. Se a pessoa está fora do grupo prioritário, ela segue as orientações que o programa já publicou, ou seja, né, é aquele slide lá, pessoas acima de 40 anos podem tomar D1, D2, primeiro reforço e segundo reforço, né, abaixo dessa idade ele toma até o primeiro reforço, né, e fora do grupo prioritário é sempre com a vacina monovalente, tá? Deixa eu ver aqui, qual seria a próxima? É porque tem tantas perguntas aqui e o meu negócio começa a rolar e eu me perco nos questionamentos. Acho que tinha uma pergunta aqui, Tiago, sobre a Janssen, né? Como é dose única, se fica elegível para tomar a dose de reforço após uma dose só da Janssen, ou se tem alguma outra recomendação para essa vacina especificamente. Essa é uma boa pergunta. Eu vou ter que pedir ajuda aos meus colegas aqui. Oi, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Sonieri. Meu nome é Sonieri, eu sou técnica da CGPNI e esclarecendo o esquema com relação à vacina da Janssen, o esquema primário ele é definido com 2 doses monovalentes, que é aquele esquema de dose única mais o primeiro reforço. Então, as vacinas bivalentes elas poderão ser administradas a pessoa tendo essas 2 doses monovalentes. E já aproveitando a oportunidade, respondendo uma pergunta que foi feita com relação ao intervalo de 4 meses após a última dose da vacina monovalente, seja ela reforço ou o esquema, né, de dose 1, dose 2 ou dose 3. E outra questão também que foi perguntada, só um minuto.
Bom, outra pergunta a gente não está achando aqui agora, mas no decorrer das outras perguntas a gente pode ir respondendo, sanando as dúvidas. Tem uma pergunta aqui para a Pfizer. Os frascos de BA1 e BA4 e BA5 são iguais, da mesma cor? Sim, são com a tampa cinza e eles são iguais. O que diferencia é a rotulagem. Um vai estar escrito BA1 e o outro vai estar escrito BA4, BA5. Não sei se o Vit gostaria de mostrar os rótulos, mas o importante é que tanto faz você aplicar essa vacina que tem a BA1 ou que tem a BA4 e BA5, porque ambas vão proteger contra a variante Ômicron, que é o que hoje a gente tem circulando no Brasil. Ótimo. Uma pergunta, se os imunocomprometidos podem ou não tomar a vacina bivalente? Acho que do ponto de vista... Eu não sei se a senhora quer responder, doutora. Não há nenhuma contraindicação do ponto de vista médico sobre a utilização dessas pessoas imunossuprimidas ou imunodeprimidas da utilização das vacinas COVID. E também a gente inclui as vacinas agora com essas variantes ômicron. É até importante ressaltar que elas têm uma indicação mais precisa ainda, porque elas têm um risco maior de fazer uma COVID mais grave. Então, elas têm indicação, sim, de uso. E aí o esquema acho que fica com vocês do PNI. Tá, joia. No caso de quem vacinou com intercambiabilidade D1 e D2, não pode então receber a bivalente, correto? Não é nem recomendado, né, que se tenha intercambiabilidade entre enfim, o esquema primário, né? Então, na verdade, eu teria que consultar aqui os nossos colegas. Eu não sei se a ideia seria reiniciar o esquema, né? Porque se a pessoa tomou uma dose de Pfizer e outra dose de AstraZeneca, no esquema primário, né, do programa não há recomendação disso, né? Eu não sei se o pessoal aqui que acompanha tem alguma recomendação em caso, porque para mim isso seria um erro de vacinação, né? Ó, fica aqui para a gente discutir internamente e passar a resposta para vocês depois, tá? Mas, em tese, é um erro de vacinação e isso tem que ver qual que seria a melhor orientação do programa. Tiago, tem algumas perguntas aqui que eu estou acompanhando no chat e eu já posso ir respondendo. Com relação que perguntaram aqui da imunização de Itaguaí, qual será a sigla da dose no sistema? E respondendo também se vai ter um informe, sim, vai ter um informe, e essas particularidades de qual a sigla, qual a nomenclatura que vai ser utilizada para registro no sistema e quais são as doses, tudo isso vai ser descrito no informe técnico. Com relação aqui à pergunta da Vitória Barbosa, que ela deu um exemplo de um idoso de 80 anos que tem somente D1 e D2, se ele pode tomar os reforços com a bivalente ou se ele deve completar. A recomendação é que a pessoa tenha as 2 doses, pelo menos 2 doses no esquema primário monovalente, para poder fazer a dose com a bivalente. Então, sim, os reforços dele poderia ser com a vacina bivalente. E a pergunta do Edmar, a bivalente terá quantas doses de reforço? A bivalente, ela está estipulada para ser uma dose de reforço, um booster, mas ainda não temos essa definição, se ela vai ser anual ou quantas doses ela vai ser. Então, a princípio, uma única dose como um booster. Ótimo, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que algumas nós já respondemos. Eu vi uma pergunta aqui se poderá ser utilizado o eSUS para fazer o registro das doses. A princípio, sim. Eu não sei se o pessoal do sistema de informação quer fazer alguma consideração com relação a isso.
Hugo, Thiago? Só um minutinho. Bom dia, pessoal. Hugo, CGPN, a parte de sistemas. Com relação ao sistema, sim, o ESUS também será utilizado, né? Tanto o ESUS quanto o CPNI, porém, a gente tem um trâmite interno para a gente fazer o cadastramento dessa informação nos sistemas, né? Mas a gente já vai agilizar esse processo. E aí, só reiterando isso que o Hugo está colocando, o CPNI ele estará pronto, né, para receber essas doses à medida que elas forem chegando, né, aos estados e municípios, tá? Então, a gente só vai precisar de um tempo para preparar o ESUS para isso. Ótimo, gente, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui que sempre surge nos treinamentos, e se a vacina pode ser administrada com outras vacinas de rotina. Eu acho que não há problema, né, doutora? Se eu não me engano, pelo menos das outras vacinas da Pfizer não há problema. Sim, nas outras vacinas não há problema, mas isso sempre fica a cargo do PNI nas notas técnicas que são emitidas. No começo, a gente não tinha essa recomendação nas notas técnicas, à medida que foi, vamos dizer assim, amadurecendo o assunto, as notas técnicas trouxeram essa importante, vamos dizer assim, informação que poderia ser dada, mas tudo depende do que vai ser colocado hoje na nota técnica dessas vacinas bivalentes. Ótimo. Quanto tempo se a pessoa teve Covid, quanto tempo depois ela pode receber a vacina? Isso também fica na nota técnica, que sempre há recomendações da nota técnica, há algumas variações e vai depender muito também da situação, mas é importante que a nota técnica do PNI traga essa informação, porque também houve algumas variações, né? Entre a situação de falar um mês, 15 dias, porque é quando a pessoa não tem mais a doença, vamos dizer, propriamente dita. E isso foi tendo uma variação. Então, a ideia é que a nota técnica do PNI traga também essa recomendação. Ótimo. Bom, Viti, se você tem mais alguma pergunta que você queira, enfim, que você viu aí que seja importante a gente responder? Sim, acho que tem dois esclarecimentos aqui, e aí também eu vou aproveitar para voltar no slide, Thiago, sobre bula, né? Estão perguntando aqui sobre a bula das bivalentes. Lembrar que existem duas bulas separadas, uma de BA1, outra bula de BA45. As bulas podem ser acessadas através do website. Deixa eu só compartilhar aqui o QR Code, caso facilite aí para o acesso, né, ao nosso website. Também aproveito para lembrar dos nossos canais aqui de atendimento da Pfizer. Qualquer dúvida, né, remanescente, adicional, vocês podem entrar em contato com o Fale Pfizer, né, aqui no QR Code aqui do meio, nesse telefone do 0800, ou mesmo o canal no WhatsApp, em horários comerciais, vocês podem acessar lá o atendimento, que todas as dúvidas serão esclarecidas, e o Comirnaty Education, nosso website, onde tem todas as informações, inclusive já tem um material lá, como administrar e como com detalhes especificamente das vacinas bivalentes, tanto a BA1 quanto a BA45, lembrando e reforçando aí a explicação da Olga, as duas vacinas são iguais, do ponto de vista de cor da tampa, são as duas tampas cinza, a única diferença entre elas será na rotulagem, né, vai aparecer uma BA1, a outra BA45, mas não existe essa, e aí foi uma pergunta, Thiago, também, sobre, primeiro coloca... o paciente toma BA1, depois toma BA45, não existe um sequenciamento, na verdade são duas versões diferentes da vacina adaptada para a Omicron, por isso ela chama bivalente, tá? Então uma é a BA1 e a outra é BA45, lembrando que são duas, não são três, né? BA4 e 5 é a mesma versão da vacina. Então eu deixo aqui para facilitar o acesso, tanto o site, quanto o QR Code, assim como os nossos canais de atendimento aqui para qualquer um de vocês que ainda não tem alguma dúvida sobre as nossas vacinas bivalentes, ou mesmo das outras versões da vacina, podem acessar através desses canais, tá? Acho que é do meu lado que eu consegui capturar de perguntas que faltavam respostas, eram essas, Thiago. Deixo aqui, né, esse QR Code aqui para facilitar, caso o pessoal queira acessar. Isso, Viti, antes da gente encerrar, eu queria fazer só mais um esclarecimento com relação
ao grupo prioritário que está sendo posto como proposta aqui, é que o seguinte, como ele ficou separado, talvez tenha causado enfim, alguma confusão. Deixa eu só achar aqui, eu vou compartilhar com vocês esse slide, só para a gente esclarecer isso e encerrar. O pessoal vai ter outras oportunidades, eventualmente, o que não ficou claro, o pessoal pode, né, enfim, acompanhar os próximos treinamentos. Mas antes de encerrar, eu gostaria só de... pessoal, o público de imunocomprometidos, eles estão são considerados como prioritários. Só que aqui na tabela, como ela está em ordem de eventual disponibilização de vacina, considerando que a gente vai recebendo, né, parcialmente esse quantitativo, os imunocomprometidos, eles estão aqui, ó, logo na terceira linha, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, tá? Eles foram separados do grupo de comorbidade, por isso que aqui no item 6 ele está exceto imunocomprometido, porque eles vieram aqui para cima, tá joia? Então os imunocomprometidos, eles estão sim no grupo prioritário, tá bom? Era só essa observação que eu gostaria de fazer. E, no mais, eu acho que é isso, eu acho que o objetivo foi alcançado. Eu não sei se meus colegas do PNI gostariam de responder mais alguma pergunta que eles entendam importante, antes da gente encerrar. Porque se não houver nenhuma consideração, a gente já encaminha para o encerramento, né? Não? Bom, Thiago, eu acho que a gente conseguiu contemplar as principais perguntas que foram aparecendo. Ótimo. Não, então bacana, gente. Então, é isso, eu gostaria de agradecer aqui a presença da Pfizer, nessa parceria que a gente tem já desde o início da campanha, sempre de tentando trazer a informação direto para a ponta, né? Entendo que esses treinamentos são essenciais, né? E todos esses materiais que são produzidos também, que ficam à disposição dos profissionais de saúde, né, como o Vit demonstrou aí, os canais que podem ser obtidos esses materiais. Agradecer a presença de todos aqui hoje, que disponibilizaram o seu tempo para, enfim, aprender um pouco mais sobre a vacina bivalente. É isso, acho que teremos novos, hoje às 14 horas terá um novo treinamento, então quem eventualmente ainda tiver dúvida poderá acompanhar os demais horários, né, e como eu disse, então hoje teremos às 14, teremos amanhã, dia 28, das 9 às 9 horas e às 14 também, nos dois horários, e na quinta-feira, mais uma rodada de treinamento às 9 e também às 14, tá joia? E aí, a ideia é que a gente avalie a adesão dessa capacitação e a gente eventualmente promova outras, pense em promover outras para o ano que vem. Tá joia? Então é isso, passo a palavra aí para o Vit, para a doutora Olga, caso queiram fazer uma palavra de encerramento, e nos encontramos aí, né? Perfeito, obrigado, Thiago. Não, em nome da Pfizer aqui, somente agradecer novamente ao espaço, né, nos colocarmos aqui novamente à disposição através aí dos canais, lembrando que o conteúdo desses treinamentos, né, eles se repetem ao longo dessas sessões, né, então esse mesmo conteúdo será repassado nas outras sessões, mas sempre que houver alguma dúvida, alguma necessidade, além dos canais do website ali, contem conosco aí através dos números de telefone, para que vocês tenham as dúvidas esclarecidas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí, Thiago, a toda a equipe do PNI. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.